Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre cada vida aqui presente. Louvo a Deus por essa oportunidade. Meu desejo é que o Senhor seja glorificado através da exposição da sua palavra e que nós hoje saiamos daqui diferentes, transformados pelo agir de Deus na nossa vida. Irmãos, eu quero aqui agradecer os irmãos que têm orado pela minha vida. Tive aí a oportunidade de pegar esse vírus também no trabalho. Desembarquei, fiquei um tempo aí longe de casa, mas o Senhor nos deu graça e aqui estamos para a glória dele. Então, muito obrigado pelas orações. Alguns irmãos me ligaram, outros mandaram mensagem, assim como a igreja tem feito com aqueles que estão aí passando por esse processo. Então eu louvo a Deus pela sua vida, obrigado pelas intercessões e sou prova viva de que Deus ouve nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Momento difícil que a igreja tem passado, momento aí de perdas de irmãos, mas de festa no céu. Então, que Deus possa aí estar nos abençoando. Irmãos, eu estou tendo um domingo abençoado. Hoje pela manhã foi uma manhã muito abençoada, uma tarde em família abençoada. Eu acredito que hoje à noite não vai ser diferente. Nessa noite eu vou estar trabalhando um texto com os irmãos do filho pródigo. E, amados, a parábola do filho pródigo é uma das parábolas, uma das maiores que tem nos evangelhos, se não a maior e a mais completa. É uma parábola muito grande. Então, abra sua Bíblia comigo aí em Lucas, capítulo de número 15, e nós vamos ler a partir do versículo de número 11, Lucas 15, a partir do versículo de número 11. E nós vamos ler até o versículo de número 20, Lucas 11, ao versículo de número 20. Lucas capítulo 15, versículo de número 11, e nós vamos ler até o versículo de número 20. Eu vou estar fazendo uma exposição sobre o retorno do filho pródigo. Nós vamos fazer uma reflexão aí. Eu acredito que o Senhor há de falar aos nossos corações. Eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida. É muito bom, prazeroso, gratificante cultuar a Deus com você. Muito obrigado por esse privilégio. Os irmãos que estão conosco aí no nosso canal do YouTube, que Deus possa abençoá-los. Nossos amigos que provavelmente estão nos assistindo ou vão nos assistir, um grande abraço. Da mesma forma que Deus vai agir, está agindo aqui conosco, também está agindo com nossos irmãos aí nos acompanhando em casa. E muito em breve nós estaremos juntos também. Quantos acharam, diga amém. Eu quero acreditar que os irmãos estejam bem. Eu quero acreditar que mesmo diante de tantas dificuldades, o coração dos meus irmãos estejam alegres no Senhor. Que é esse o grande privilégio que temos. Mesmo na luta, nós nos regozijamos no Senhor. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15, 11 ao 20. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, ajuntando
tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, versículo de número 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo de número 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O abraçou e beijou. Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor e dessa grande responsabilidade. O Senhor me conhece, conhece o meu coração, sabe das minhas dificuldades. E Deus, eu peço ao Senhor que use de misericórdia para conosco. Que nessa noite, cada sílaba que será exposta da Tua palavra fale aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Deus. E que possamos sair daqui, Deus, alegres por ter ouvido a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar em nossos corações. E que o Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado em cada vida aqui presente, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Igreja, o tema que nós vamos trabalhar hoje, até fiz questão de colocar ali, é de volta aos braços do Pai. E o capítulo de número 15 de Lucas é um capítulo que a gente pega todo o capítulo de número 15 para responder apenas alguns questionamentos. No capítulo de número 15, versículo de número 1 e 2, a Bíblia vai dizer que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus, estavam com Jesus. Homens que, segundo as autoridades religiosas, eram indignos de estar na presença deles. E no versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que os fariseus e os escribas, eles ficavam se questionando, dizendo o seguinte: este recebe pecadores e come com eles. Como é que pode isso? Um homem que se diz ser autoridade comendo com pecadores, com publicanos. E Jesus, ele entendendo isso, observando isso, ele vai narrar 3 parábolas em Lucas 15, que é muito interessante.
A primeira parábola que Jesus cita é a parábola da ovelha perdida. É a parábola que o pastor deixa 99 ovelhas ali guardadas e vai em busca daquela única ovelha que se perdeu. E é interessante que, segundo os costumes judaicos, um pastor de ovelha era responsável por até aproximadamente 30 ovelhas. 30 ovelhas. Passando de 30 ovelhas, ele já chamava um auxiliar para estar com ele, auxiliando no pastoreio daquelas ovelhas. Então nós temos 100 ovelhas e muito provavelmente nós temos aí 3 pastores aí, no mínimo. E às vezes a gente olha para essa parábola e fala, mas como que o pastor pode ser assim, largar 99 ovelhas e ir em busca da que se perdeu? Como que vai ficar aquelas 99? Mas na ideia dos judeus, eles já tinham em mente que quando o pastor deixou as 99, ele deixou sobre os cuidados de pastores auxiliares, de pessoas responsáveis. E esse pastor, preocupado com a ovelha que se perdeu e despreocupado com as 99 que está sob o cuidado de pessoas que o auxiliam, ele sai em busca daquela que havia se perdido. E no versículo de número 5, a Bíblia fala que quando ele acha, ele coloca nos ombros, cheio de júbilo. Aqui nós vemos Jesus respondendo o questionamento dos fariseus, dos sacerdotes. Jesus está dizendo para ele o seguinte, olha, eu não somente sento e como com pecadores, mas como eu vou em busca daqueles que se perderam. Eu vou em busca. E o propósito principal da ovelha perdida, da parábola da ovelha perdida, é mostrar o pastor indo buscar e o pastor se alegrando por ter achado esta ovelha. E a outra parábola é interessante, que é a parábola da dracma perdida. A mulher perde a moeda, aquela dracma que era de valor para ela, significante. E aqui nós temos um versículo muito comum no nosso meio, que é onde nós pegamos este versículo para dizer que quando um pecador se alegra, os anjos festejam no céu. Só que quando nós falamos que os anjos festejam no céu, nós estamos sendo simplório na nossa interpretação. Porque o versículo vai dizer que quando ela acha aquela dracma, o versículo de 10 vai dizer o seguinte, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então, logo eu aprendo aqui que não são os anjos se alegrando somente, é o próprio Deus festejando, se alegrando, jubilando diante dos anjos. Não são os anjos simplesmente se alegrando, é o próprio Deus festejando. Assim como a ovelha perdida tem como o propósito de mostrar a alegria do pastor quando acha aquela ovelha, a parábola da dracma perdida também diz que há alegria no céu, que o nosso Deus trino se alegra, festeja, quando um pecador se arrepende. Então Jesus está dizendo o seguinte para aqueles homens, eu não somente sento com eles para comer, eu não somente estou com eles comendo com pecadores, mas como estou disposto a ir buscar e como estou disposto a procurar. Olha só que interessante, eu tenho a disposição em procurar, e quando eu procuro e acho, eu me alegro.
eu jubilo, eu fico feliz. E então, ele conta uma outra parábola, que é a do filho pródigo, que nós lemos aqui no início. E se nós pudéssemos, e se nós resumíssemos, se a gente resumir a parábola, nós vamos dizer o seguinte, que o propósito dessa parábola é mostrar a alegria, a festa do pai em receber aquele filho que havia se perdido e que retornou para casa. Jesus está dizendo para aqueles sacerdotes, para aqueles homens que questionaram ele: eu não somente sento com pecadores, mas como estou disposto a procurar, como estou disposto a achar e como estou disposto a receber de volta. E quando isso acontece, a festa no céu diante dos anjos. Diante dos anjos. E a parábola, amados, do filho pródigo é uma parábola linda, completa. E ele vai dizendo o seguinte: olha, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai. É interessante isso. Olha a forma como o filho se porta ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens. O filho pródigo chega para o pai e fala assim: ó, pai, o negócio é o seguinte, tudo que é meu por direito eu quero. Tudo que é meu por direito eu estou pedindo ao Senhor. Ele não chega, Lucas, dizendo o seguinte: pai, o Senhor, por acaso, por gentileza, por obséquio, pai, o senhor está bonito hoje, hein? Pai, o senhor está elegante hoje. Olha, pai, o senhor está... Olha, rapaz, o senhor está muito bonito, hein? Pai, diante desse elogio que eu fiz para o senhor poderia ver a possibilidade de me entregar o que é meu por direito? Amados, a primeira coisa que eu encontro aqui é uma arrogância naquele homem, naquele filho. Uma altivez, uma prepotência. Dá-me tudo que é meu por direito. Por favor, não existiu. Por gentileza, não existiu. Ele simplesmente disse: me dá o que é meu por direito. De uma forma orgulhosa, ele se pronuncia diante do pai. E é interessante isso, amados, que a forma como nós nos aproximamos do nosso pai diz o quanto nós o conhecemos. A forma como eu me aproximo do Deus vivo diz o quanto eu o conheço. A forma como eu chego diante de Deus, a forma como eu adoro a esse Deus, a forma como eu me comporto diante desse Deus, fala acerca do quanto eu o conheço e mostra para aqueles que estão ao meu redor o Deus que eu sirvo. Imagine a gente de fora aqui vendo uma situação dessa. Provavelmente você já passou uma situação dessa. Um filho que não tem limites, que não tem respeito por seus pais. Chega no mercado, o filho vai chegar: pai, eu quero um biscoito. Meu filho, o pai não pode te dar, eu quero, e acabou. Nós que estamos de fora, o que você vai dizer? Esse menino não tem nenhum respeito pelo seu pai. Esse filho não tem nenhum respeito e consideração por seu pai. E a mesma coisa aqui, se nós que estamos de fora do texto e olharmos para essa cena, nós vamos dizer o quê? Rapaz, esse menino não tem limites.
Esse menino não sabe se portar diante do seu pai. Esse menino não tem respeito pelo seu pai. E assim somos nós diante do nosso Deus, amados. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus e precisamos entender como nós devemos nos aproximarmos diante dele. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Eu lembro daquela passagem de Isaías, né? Isaías, capítulo de número 6. No ano da morte do rei Uzias, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele viu o Senhor. Ele vai dizer o seguinte: eu vi o Senhor. E no versículo de número 5 vai dizer o seguinte: então disse eu, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor, viram o Pai, o Senhor dos exércitos. Olha a diferença do filho pródigo para um filho lá do Antigo Testamento. Um filho soberbo, um filho altivo, orgulhoso, e um filho que entende a sua condição diante de um Pai santo, diante de um Deus verdadeiro. Ai de mim que sou pecador, porque eu vi o Senhor e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, pecador. Amados, nós temos que entender isso em nossa vida. Nós não podemos nos aproximarmos do nosso Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós temos que ter respeito, nós temos que saber falar com o nosso Deus. Nada dessas palavras positivas que nós vemos por aí, de determinar. Deus parece que está dentro de uma caixa e nós olhamos para aquela caixa e falamos: olha, Deus, se o Senhor não fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Nós chegamos diante de nosso Deus e falamos assim: olha, eu determino isso, eu quero assim, eu quero dessa forma, e se não for dessa forma, eu vou fazer biquinho para Deus. Não é dessa forma, queridos. Não é assim: Pai, dá-me o que eu quero, dá-me o que é meu por direito. Não é dessa forma. E é interessante que nesse versículo, amados, assim como nos dias atuais, o filho, e se eu estiver errado, me corrijam, só tem direito à herança depois que o pai morre. Sim ou não? Nós temos um advogado aqui que pode falar muito bem sobre isso. E assim era no tempo de Jesus. O filho só poderia receber a herança que lhe era por direito, e é interessante que a herança para o primogênito era maior, a do mais novo era a terça parte de toda a herança. Então ele só tinha direito a terça parte de toda a herança, que era para o filho para o primogênito e para o mais novo. O comportamento desse menino, desse orgulhoso, ele se comporta como se o pai dele estivesse morto. Em outras palavras, ele está dizendo para o pai dele o seguinte: olha, pai, para mim, o Senhor morreu, e eu quero o que é meu por direito. Para mim, o Senhor morreu, me dá o que é meu por direito. E aí, amados, nós olhamos para esse texto e pensamos dessa forma e ficamos assim imaginando: meu Deus, é verdade, que menino prepotente, que homem orgulhoso. O pai vivo e ele brigando pela herança e dizendo para o pai que para ele estava desconsiderando o pai. Que isso? Que situação é essa? Mas às vezes nós nos esquecemos que em muitos momentos de nossas vidas, nós nos comportamos, agimos e pensamos como se o nosso pai estivesse morto.
Existem alguns comportamentos, algumas atitudes na sua vida que parece que Deus morreu para você. Tem alguns comportamentos, algumas atitudes nossas que parece que o nosso pai está morto. Deus morreu, por isso eu ajo assim. Deus morreu, por isso a minha atitude é essa. Deus não existe, por isso eu penso dessa maneira. E aí a gente olha para o filho pródigo e pensamos o seguinte: uma mensagem para pecadores se render aos pés do Senhor. Sim, mas é uma mensagem também para nós como filhos refletirmos certas atitudes nossas do dia a dia. O seu Deus está vivo, ele não está morto. O nosso Pai não está morto. O nosso Deus não está morto. E é interessante o seguinte, amados, que nesse mesmo texto, ele vai dizer o seguinte: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai, tão gentilmente, compassivo e longânimo, lhes repartiu os haveres, lhes repartiu os bens. É interessante que o seguinte, amados, muitas das vezes nós nos comportamos como se a herança imediata de Deus para a nossa vida fosse suficiente. Às vezes nós nos comportamos como que a herança que Deus nos dá, imediata, aquilo que vemos, aquilo que apalpamos, aquilo que tocamos, fosse o suficiente para a nossa vida. A gente chega para Deus: Deus, estou tranquilo, tá tudo tranquilo, tá favorável demais, tá de boa. Meu Deus, a minha vida tá tudo ótimo, tenho tudo o que preciso, tenho tudo que satisfaz as minhas necessidades. Aí a gente acaba se acomodando aquilo dali. Sabe o que isso se chama? Graça comum. É graça comum. Aquilo que nós desfrutamos, essa herança momentânea que nós desfrutamos, todo ser humano pode desfrutar. Todo ser humano pode desfrutar. Eu me lembro de Caim, quando Deus o expulsou de casa, por ter matado seu irmão. Você sabe que Deus o expulsa, Deus não o mata. E Deus lhe concede a oportunidade de ter uma família, filhos, e desses filhos serem prósperos ainda. Longe de Deus, mas serem prósperos. Porque a faca que nós usamos hoje, quem inventou foi o filho de Caim. O que é isso? Isso é graça comum. É a graça de Deus para todos os seres humanos. E às vezes nós nos satisfazemos com essa graça. Nós às vezes nos estagnamos com essa graça, com a herança momentânea, com a herança que estamos apalpando, a nossa casa, o nosso trabalho, está tudo tranquilo, está tudo, Deus, está bom, do jeito que eu estou vivendo está bom, não quero mais nada que isso. Mas nós nos esquecemos que existe uma herança futura. Quando nós nos satisfazemos com essa herança momentânea, nós estamos se esquecendo de que existe uma herança futura. E essa herança futura foi aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. O maior bem que o ser humano pode obter na face da terra é a convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Não existe nenhum outro bem, nenhuma outra herança maior do que esta: Jesus.
crucificado e ressuscitado para salvar você do inferno. Que a gente, eu lembrei daquele texto, né, que Jesus fala, buscai primeiramente o reino de Deus, Mateus 6,33, né? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. E o irmão João foi muito enfático na sua exposição aqui da leitura introdutória, que o que nos está preparado não é aquilo que nós estamos vendo, não é aquilo que podemos obter nesse mundo. O que está, a glória que há de ser revelada em nós é muito maior do que aquilo que a gente pensa. A herança que nos está proposta, amados, está muito além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Daquilo que imaginamos e pensamos. Prosseguindo, o filho pródigo, ele decide agir orgulhosamente, desconsidera o pai, pega a sua herança, e a Bíblia vai dizer que ele vai para uma terra distante. Eu fico pensando, amados, sobre essa curiosidade de alguns cristãos de entender a liberdade fora de Cristo. Quando eu me converti, eu ouvia muito isso. Provavelmente você, jovem, também deve ouvir. Você está desperdiçando a sua juventude na igreja. Você não vai aproveitar o que você deveria aproveitar. Que isso, rapaz? Ser novo desse jeito na igreja? Que quadrado que você é, hein? Vamos aproveitar. Vamos buscar nossa liberdade. E aí, talvez você está cansado das boas doutrinas do Pai, está cansado dessa proteção excessiva, está cansado desses limites que nós temos como cristãos, e a gente pensa, eu vou sair e vou aproveitar e ver qual é desta liberdade. Vou ver qual é. Vamos ver. Mas entenda o seguinte, amados. A única liberdade que nós temos longe do Pai, a única liberdade que nós temos, que eu tenho e que você tem, longe do Pai, é a liberdade para cometer pecados. É a liberdade de cometer pecados. É a liberdade de se viciar. É a liberdade de entregar o seu corpo aos vícios. A liberdade de você desperdiçar o seu tempo, seus dons, seus talentos, numa empreitada que vai ser fracassada ao longo do tempo. Talvez você entrou aqui hoje, para mim chega. Hoje é o último domingo. Talvez você, rapaz, talvez você chegou aqui meio desanimado, cabisbaixo, pensativo. Talvez você está pensando assim, vou dar um tempo da igreja. Está difícil para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, não faça isso. Porque quanto mais você se distancia do Pai, mais você comete
pecados. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que o salário do pecado é a morte. O pecado, nós estudamos isso hoje pela manhã. O pecado, ele consome o ser humano como um todo. Ele consome a mente, ele consome o corpo, ele consome tudo que o homem e a mulher têm. E nós vamos ver aqui, nos versículos 14, 15 e 16, que quando nós estamos longe do nosso Pai, nós estamos arriscando tudo aquilo que temos. No versículo de número 14 vai dizer o seguinte: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Amados, e para judeu, porcos eram um animal imundo. Olha só a humilhação daquele menino. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só que interessante. Perto do Pai, ele tem tudo. Perto de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Perto da cruz, aos pés da cruz, nada tira o nosso sossego. Mas quando nós decidimos se afastar, nós estamos colocando em jogo tudo aquilo que temos. Nós estamos colocando em jogo tudo aquilo que temos e que possuímos. Tudo que somos, temos, tudo que nós possuímos, nós estamos correndo o risco de perder longe de Deus. Sabe por quê? Porque os seus bens não são seus. Não são seus. Sua família não é sua. Seu carro não é seu, sua casa não é sua. Nada do que você pensa que é seu, é do nosso Deus. E Ele está nos emprestando para nós cuidarmos, como se fosse nosso, zelarmos. E quando nós nos afastamos, nós estamos correndo o risco de perder tudo o que nós temos. Nós estamos correndo o risco de perder tudo o que nós temos. Todas as vezes que nós decidimos nos afastar de Deus, nós vamos cometer pecados. E note o seguinte, que ele estava fadigado de estar perto do Pai. Ele estava triste, ele estava desconsiderando o Pai, não queria mais estar sob o governo do Pai, mas quando ele se distancia do Pai, ele é obrigado a se submeter a pessoas que ele nem conhecia para poder sobreviver. Ele vai dizer o seguinte no versículo 15: e ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. Olha só a que ponto chega o homem longe de Deus. A que ponto chega um homem longe do Pai. Se nós não queremos servir a Deus, a outra opção, amados, é ser escravo do diabo. Se nós não queremos nos submeter a Deus, a palavra de Deus, a segunda opção que você tem é ser escravo de Satanás. Não tem outro, só essas opções. Se submeter à boa doutrina, ao bom governo de Deus, ou se submeter à escravidão de Satanás,
aos vícios do pecado e a gastar tudo o que nós temos. Só tem essas duas opções. Prosseguindo, no versículo de número 17, a Bíblia vai dizer o seguinte: então caindo em si. É interessante que essa frase implica que antes ele estava fora de si. Diga para esse irmão que está aí do seu lado e diga assim: olha, pecado é loucura. Pecado é loucura. Sabe por que ele cometeu essa doideira toda? Porque ele não estava em si. Ele estava fazendo doideiras. Estava louco. Aí o versículo vai dizer, o versículo de número 17, o versículo de número 17 vai dizer: então caindo em si. Olha só. Caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Aí ele vai dizer o seguinte: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi. Amados, é interessante o seguinte, que ele disse, ele caiu em si, reconheceu o seu estado, e eu destaco duas situações aqui. A primeira, que ele confiava no pai que ele tinha. Ele tinha plena confiança no pai que ele tinha. Porque mesmo sabendo que ele havia pecado contra o céu e contra o pai, gastado tudo o que ele havia ganhado do pai, ele sabia e tinha a certeza e a confiança de que ele voltando para o pai, ele não seria rejeitado. Confiança, confiança, confiança. Amados, nós servimos a um Deus que Ele sempre tem uma segunda chance. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vê várias histórias que Deus concede uma segunda chance. Deus, Ele nunca aponta para nós e diz: eu não quero mais saber de você. Deus, Ele nunca vai olhar para você e vai dizer assim: olha, você para mim não é mais importante. Eu não quero mais me relacionar com você. Deus nunca vai fazer isso com você e comigo. Deus, Ele sempre nos dá uma segunda chance. E eu lembro de Pedro. Pedro cabisbaixo, negou Jesus 3 vezes, Jesus morreu, Jesus agora ele ressuscita, e é interessante que quando Jesus ressuscita, Jesus fala assim: olha, vai e diga a Pedro e aos apóstolos. A Pedro e aos apóstolos. E lá em João, no finalzinho do evangelho que João escreveu, a Bíblia vai dizer que Jesus está ali jantando com os apóstolos e Pedro está meio afastado assim, triste. E aí a Bíblia diz que Jesus, eu fico pensando Pedro, falando, Pedro, imagine Pedro nesse contexto, envergonhado. Rapaz, eu neguei o homem 3 vezes. E Lucas vai dizer que na 3ª vez, Jesus olha nos olhos de Pedro, olhou. Jesus viu, olhou para Pedro e Pedro lembrou. E ele chorou amargamente. E agora Jesus ressuscitou e ali Pedro está se condenando, está envergonhado, está triste, afastado, se sentindo um desviado. Se sentindo uma pessoa excluída. Se sentindo uma pessoa distante dos outros discípulos, apóstolos. E o que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, venha cá. Vamos ter um particular. Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas? E nós conhecemos muito bem a história.
E Jesus fala assim: Pedro, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está falando assim: olha, Pedro, eu estou te dando uma segunda chance. Levante a cabeça e prossiga para o alvo. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance. E esse filho aqui entende isso. Ele confia no seu pai e diz: eu vou para a casa do meu pai, levantar-me-ei, vou para a casa do meu pai, vou dizer para ele que eu pequei contra ele e contra o céu, e que não sou digno de ser chamado teu filho, e trata-me, pai, como um dos teus trabalhadores. Olha a confiança que esse menino tinha no pai. Olha a confiança que esse homem tinha no pai. Passou tanto tempo longe, gastou tudo que tinha, mas ainda assim entendia que o pai o amava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele te ama incondicionalmente. Deus, Ele tem um amor por você tão grande, tão grande, tão grande, que Ele não te condena por aquilo que você é. Que Ele não está aqui apontando os seus erros, não está aqui para te acusar, mas Ele está aqui dizendo o seguinte: meu filho, minha filha, eu te amo. No versículo de número 18, ele disse: eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai. Mas, amados, eu ficar só falando, só me expressando com palavras, nada adianta, nada muda na minha vida. Sabe por quê? Porque o objetivo final aqui da parábola é dizer que quando um pecador tem a atitude de se entregar a Deus, há festa no céu. É interessante quando nós estamos diante de uma pessoa e ela diz: eu vou mudar. A gente bate palma, legal. É interessante quando nós falamos para nós mesmos: eu vou ser um pai melhor. Ó, que lindo. Ó, eu vou ser um cristão melhor. Nossa, que interessante, legal. Isso é plausível, isso é bom. Mas melhor do que falar é agir. Eu ficar só falando, nada muda na minha vida. E nós estamos no início do ano, né? E nós temos o hábito, o costume de dizer o seguinte: olha, esse ano eu vou ler toda a Bíblia. A gente começa. Eu já li o Pentateuco umas 15 vezes. E nessas 15 vezes foi a desistência que eu tive de ler a Bíblia. Eu sempre falava assim: eu vou ler a Bíblia, vou ler a Bíblia. Terminava o Pentateuco e não continuava. Mas esse ano, no nome de Jesus, eu vou continuar. Eu estou em Gênesis capítulo 36, é 4 capítulos por dia. Eu vou continuar. E nós falamos isso: eu vou mudar, eu vou fazer. E palavras não mudam nada. Mas é interessante que no versículo de número 20, a Bíblia vai dizer que ele, levantando-se, foi para o seu pai. Amados, quando o versículo fala assim, ó, e ele levantando-se, foi para o seu pai. A ideia aqui é de mostrar que ele estava acomodado. E o pecado, amados, faz isso na vida do homem. Ele faz com que o homem se acomode. Ele faz com que o homem diga, pense, está tudo bem, está tudo certo. E o ser humano, ele consegue se adaptar ao ambiente que ele vive. Nós, seres humanos, temos a habilidade de nos adaptarmos no ambiente que vivemos.
E o pecado faz com que nós nos acomodemos. O pecado faz com que nós dormimos, que nós tenhamos sono, sonolência, preguiça. E muitas das vezes nós não temos força para levantar. E ficamos só em palavras, palavras, palavras. Eu vou mudar, mas não muda. Há quem diga que esse ano de 2021 é o ano da vacina, do Covid. Eu creio nisso. Mas eu quero acreditar, amados, que esse ano de 2021 é um ano de decisões em nossas vidas. Esse ano é um ano de mudanças em nossa vida. Você não pode ser nesse ano o que você foi no ano passado. Você tem que melhorar. Você não pode ser a mesma pessoa que você terminou 2020 e entrou em 2021. Você precisa mudar. Chega de ter uma vida acomodada, querido. Chega de ter uma vida na mesmice. Chega de ter uma vida estagnada, parada, acomodada. Nós precisamos tomar uma atitude. Qual é essa atitude? Levantar e ir para o Pai. Levantar e se aproximar de Deus. Que nesse ano de 2021 você tome uma atitude, uma decisão na sua vida. E qual é essa decisão? De se aproximar do Pai. Que nesse ano de 2021 você tenha essa atitude de ser uma pessoa melhor, de ser um cristão melhor, de ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor, de ser um filho melhor, de ser um estudante melhor, de ser um profissional melhor. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do Pai. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos nos braços do Pai. E quando nós nos aproximamos do Pai, tem que haver mudança, queridos. Tem que haver mudanças. Olha o que vai dizer no versículo de número 20. Levantando-se foi para o seu pai. E olha o que a Bíblia vai dizer. Vinha ele ainda longe. Está lá o filho pródigo vindo, bem distante da casa do pai. Cabeça baixa, eu vou para o meu pai, eu vou para o meu pai. E antes do filho pródigo enxergar o pai, a Bíblia vai dizer que o pai enxerga o filho. O primeiro ato de misericórdia, a primeira atitude de compaixão, não foi do filho para com o pai, foi do pai para com o filho. Porque a Bíblia diz que quando o filho se aproximava de longe, o pai o avista, abre os braços e corre em direção ao filho para recebê-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo, eu vou mudar, eu vou ter uma atitude, eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu preciso ser melhor, eu preciso ser um cristão melhor. Talvez você está aqui dizendo o seguinte, Deus, obrigado, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma decisão. Mas antes de você falar isso, aqui nessa noite, eu quero dizer para você que quem trouxe você aqui não foi você. Foi Deus quem trouxe você aqui hoje. Para ouvir que você precisa mudar, que você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Não viver da forma que você está. Você precisa se levantar, sacudir a poeira e voltar para os braços do Pai. Tira esse pensamento. Esse negócio de igreja não dá certo, esse negócio de Jesus não dá certo. Tira isso da sua mente. Eu vou aproveitar o mundo, eu vou aproveitar o que o mundo pode me dar de prazer. Não, tira isso da sua mente, porque o maior prazer só está em Deus, amados. A Bíblia fala de prazer. Todas as vezes que a Bíblia fala de prazer, está relacionado a Cristo. Então aqui hoje, nessa noite,
entenda o seguinte, que quem trouxe você aqui foi Deus. A primeira atitude de misericórdia foi do nosso Pai para conosco. Nós só somos filhos porque Ele abriu os braços para nos receber. Você só está aqui hoje, nessa noite, porque você tem um Deus como Pai, e Ele zela pela tua vida. E Ele zela pela tua vida. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É interessante que quando o filho pródigo se levanta e vai ter com o pai, ele não dá desculpa. Ele não diz, preciso tomar um banho, preciso trocar minhas roupas, eu preciso mudar, eu preciso aprender a falar bonito na frente do pai. Não. A Bíblia vai dizer que da forma que ele estava, ele foi para com o pai, ele foi ter com o pai. E o pai o abraçou e beijou, o recebeu em seus braços. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O seu lugar não é em nenhum outro senão nos braços do Pai. O seu lugar não é em nenhum outro lugar senão nos braços do Pai. Você não foi chamado para ter prazer nas coisas do mundo. Você foi chamado para ter prazer nas coisas do Pai. Nas coisas do Pai. Para a gente encerrar, um professor de uma das escolas missionárias na África havia acabado de explicar a parábola do rei que convidara o povo para um banquete. Logo, 2 meninos quiseram seguir a Cristo. 2 crianças. O missionário perguntou ao menorzinho. Chegou para ele e disse: menino, Cristo está te chamando há quanto tempo? E o menino exclamou dizendo: oh não, somente hoje eu o ouvi chamar-me, e logo escutei. Foi a resposta sincera daquele menino. Este é o melhor modo de responder ao chamado de Cristo. Esse é o melhor modo de responder ao chamado de Cristo. Imediatamente. Não espere Ele chamar a segunda, a terceira. Não, na quarta eu vou. Não, é agora. Ouça o chamado de Cristo agora. Ouça Cristo te chamando para perto dele agora. Que esse ano de 2020 seja um ano de decisões em nossas vidas. Não de comodismo, não de estagnação, mas de mudanças. Mudanças essas que nos leve aos braços do Pai. Mudança essa que nos leve aos braços do Pai. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nessa noite e pensasse um pouquinho, refletisse um pouquinho sobre isso. Refletisse um pouquinho o quanto Deus tem sido tão gracioso para com você. O quanto o Pai tem sido longânimo, paciente.
Gostaria que você refletisse o quanto o Pai tem sido amoroso para com você. Que essa palavra, ela fale aos nossos corações nessa noite. E que nessa noite nós levantemos e tomamos a atitude, tenhamos a atitude de nos aproximarmos de Deus, de nos aproximarmos do Pai. Ó Deus, realmente, Deus, nós somos carentes do Senhor. Confessamos a Ti, nosso Deus, que somos limitados. Somos pessoas limitadas, ó Deus. E que se dependermos de nós, nós vamos pecar mesmo. Se dependermos somente de nós, ó Deus, nós vamos nos distanciarmos do Senhor. Se dependermos de nós, ó Deus, nós vamos ficar deitados, achando que estamos numa cama confortáveis e não vamos enxergar o inferno que está debaixo de nós. Ah, se dependermos de nós, ó Deus, somente, nós vamos perecer e vamos desejar a comida dos porcos. Se dependermos de nós, ó Deus, gastaremos todos os nossos bens em coisas tolas, vãs e coisas que desagradam ao Senhor. Por isso estamos aqui, Deus, como igreja, reunidos, clamando ao Senhor. Pai, nos ajude, nos desperte, nos ensine, nos puxe desse mar de comodismo, ó Deus, e nos faça enxergar que precisamos estar sob o seu governo, precisamos estar dentro da tua casa. Precisamos estar, ó Deus, junto com aqueles que são teus. Precisamos entender, ó Pai, que quando estamos perto do Senhor, tudo é prazeroso, tudo é bom, tudo é agradável, tudo é louvável, mas quando nós estamos longe do Senhor, tudo é terrível, assombroso, tudo é assustador longe do Senhor, ó Deus. Por isso, ó Deus, nos ajude nessa noite a estarmos mais voltados para o Senhor, buscando ao Senhor, entregando a nossa vida diariamente ao Senhor. Que nós como igreja, que meus irmãos aqui presentes, que meus irmãos aqueles irmãos que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir, ó Deus, que o Senhor possa ajudá-los a prosseguir em direção ao Senhor sempre, sempre, ó Deus, sempre, ó Deus. Guarda a vida dos meus irmãos aqui presentes, guarda o coração dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que nos ouvem, para a glória do teu santo nome, ó Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus